Vamos lá. Aqui. Conseguem ver bem aí? Boa tarde a todos, obrigado pela presença de todos, professora Penha, pela orientação, Lene, Carol, Léo, Ariela, minha namorada. Vou falar sobre um painel de sustentabilidade integrada, né, que a gente criou, que serve para um apoio na avaliação de municípios amazônicos por indicadores ambientais, econômicos, institucionais e sociais. Né? Aqui do programa de pós-graduação profissional em Ambiente, Saúde e Sustentabilidade, né, da Faculdade de Saúde Pública. Bem, me apresentando, todo mundo aqui já me conhece, mas eu sou engenheiro florestal formado pela UNB, tenho especialização em gestão florestal e tenho 18 anos e alguns meses de IBAMA. Também fui ex-superintendente e, enfim, já trabalhei com várias coisas aqui, vou passar rapidamente. Vou pular o sumário porque é só para a gente ter uma noção do que eu vou falar. E também o resumo eu vou acabar não entrando nesses detalhes agora, porque eu vou acabar detalhando todos os pontos mais adiante. Só para ter uma guia aqui, o material vai ficar disponível também depois. Tá? Aqui é uma foto de 2012 envolvendo governo estadual, municipal, federal. Eu estava como superintendente do IBAMA no Pará, setor produtivo, Mauro Lúcio. Né? Isso era uma governança que existia para manter os municípios com o desmatamento sob controle. E é daqui que surge a minha inquietação para a gente avaliar como é que melhor funciona uma gestão com indicadores. Então, fazendo uma revisão rápida e breve de como é que o Brasil combate o desmatamento, uma das estratégias é o PPCDAM, que é o Plano de Prevenção e Combate ao Desmatamento da Amazônia, foi implementado em 2004. Em 2007 teve o decreto 6321, que ele classificava, conforme a área desmatada, os maiores municípios, os maiores desmatadores. Então, desmatou muito, aparecia como principal alvo de fiscalização, restrição a crédito, uma série de medidas. Isso, quem estava acima de 80 km², e depois alguns conseguiram reduzir um pouco esse desmatamento, ficaram abaixo de 40 km², que é o meu foco basicamente na pesquisa. Mas existia essa classificação do Ministério em 2007, que funcionou muito bem. Tem uma literatura que fala, de 2024, inclusive, que fala que essa estratégia funcionou muito bem, e isso foi implementado lá em 2007, e foi atualizado só em 2023. Então, nós ficamos muito tempo sem uma atualização de indicadores de desmatamento. Então, identificar só essas taxas absolutas, então é um pouco difícil da gente medir a perda florestal e a biodiversidade. Né? E a necessidade de considerar essa interação entre outros fatores já era apontada na literatura desde 2014, né, entre outros autores, mas principalmente pelo Lapola e outros. E essa classificação do Ministério também, dos principais matadores, colocava um peso muito forte nos municípios. Também já tinha sido apontado pela literatura. E a redução do desmatamento se deu por ações do IBAMA, basicamente. Né? Não é porque eu sou servidor de lá, mas as ações federais é que acabaram contribuindo muito mais para a redução do desmatamento. E uma necessidade de estudar esses indicadores de sustentabilidade dos municípios também surgiu na literatura apontado pela professora Estela Neves e pela Maru Otto em 2016. O objetivo, então, dessa pesquisa é desenvolver um painel dinâmico, um instrumento dinâmico de avaliação desses indicadores, para a gente não ficar tanto tempo sem avaliar ano a ano esses indicadores que existem já e olhar só para a perda absoluta de floresta. Então, eu identifiquei esses municípios classificados pelo Ministério do Meio Ambiente, porque eles não estavam públicos de uma forma acessível, né? Eu passei a identificar e era um objetivo. Selecionar os indicadores de sustentabilidade com base no que tinha de dados disponíveis, analisar a evolução disso ao longo do tempo, avaliar se esses indicadores eram suficientes para fazer uma análise integrada, né? E elaborar, então, os painéis interativos. Tem algumas limitações em relação à escala, por exemplo. A gente está falando de municípios apenas do Mato Grosso, Maranhão e Pará. Não são todos os estados da Amazônia Legal aqui. Os indicadores, eles são influenciados pela minha percepção, pelo que há de dados, então outras pessoas podem trazer outros indicadores, e essa aqui é um ponto importante da pesquisa para que ela não fique limitada, né? Para ela tenha colaboração, que ela fique viva, que outras pessoas tragam aqui. Alguns dados não estão disponíveis para os indicadores que gostaríamos de colocar, por exemplo. A confiabilidade dos dados eu falo aqui em relação
Há dados que são declaratórios, como os dados do IBGE, e dados como o do INPE, por exemplo, que são mapeamentos por satélite, que são tipos diferentes de confiança, e a evolução desses dados ao longo do tempo. Nem todos têm série histórica para o período que eu analisei aqui. Né? Então, eu fiz aqui uma avaliação metodológica considerando 4 escopos: ambiental, econômico, social e institucional, com revisão de literatura, dados secundários, uma estatística descritiva muito básica, uma adaptação do modelo descrito por Rabelo e Lima, que já era um condensado, vamos dizer assim, das melhores práticas, melhores teorias de indicadores ambientais. Né? Chegamos a 25 municípios, então, classificados pelo Ministério do Meio Ambiente como monitorados sob controle. São aqueles que têm desmatamento até 40 km², que não são os que ultrapassam a barreira, não são os principais alvos de fiscalização, vamos colocar assim. E o período foi 2012 e 2021 de avaliação. Aqui os indicadores que eu selecionei, eu não vou nem ler, porque eu vou falar no final a condensação disso, então foram os que eu coloquei aqui, né, os que existem com dados disponíveis. Os econômicos, a mesma coisa, principalmente com fontes como IBGE, BNDES, IBAMA, Secretaria de Fazenda, dados públicos de transparência, né, acessíveis de forma fácil. Institucionais, a mesma coisa, e esses 3 grupos aqui são os que aparecem na literatura, basicamente, não os que não foi inventado, são os que fazem parte da redução do desmatamento. E sociais, já que existe uma leitura sobre distribuir riqueza ou não distribuir riqueza, vulnerabilidade, eu peguei do CAD-UNE, são os grupos tradicionais de populações específicas. E a pergunta norteadora é: esses indicadores selecionados são confiáveis para fazer uma política pública ou eles servem apenas como acessório? Né? Então, a gente passou a investigar aqui. Nos resultados, a gente já tem o seguinte: aqui a gente tem uma coisa que se observa nesse critério, que funcionou muito bem, inclusive em 2007, quando foi colocado. Como já foi apontado em pesquisas, e na época funcionou muito. Você tem um número alto, um número absoluto de desmatamento. Mas sem olhar para a área do município, você corre o risco, por exemplo, de olhar para Alto Boa Vista, que é o segundo aqui dessa coluna, uma área muito pequena, com 75% da sua área, do seu território desmatado. Por outro lado, você vai ter lá Marcelândia, Brás Norte, Querência aqui, você vai ter uma área muito grande, um pouco percentual da área desmatada. Mas não dá para usar só esse dado nesse município que ainda tem remanescente florestal, porque você pode dizer: a gente tem muita área para desmatar, então nós estamos melhor do que Alto Boa Vista, por exemplo. Então tem que ter um cuidado. Você pode usar esse indicador, mas não pode usar ele sozinho. Por isso que é uma avaliação integrada. Tá? E aqui são os remanescentes florestais, aquela parte verde. Então, somado no tempo, Querência desmatou 2,5% em 10 anos dos seus remanescentes florestais. E ainda assim tem altas taxas de desmatamento. Ela chegou a oscilar nessas classificações do Ministério entre prioritário para combate, depois sob controlado. Ela oscilou nesse período, mas desmatou só 2,5% da floresta remanescente. Ulianópolis ficou muito tempo como controlado e ainda assim desmatou 21% do que tinha de área remanescente, somados, né, ano a ano. Então aqui eu identifiquei essa linha vermelha no meio, seria um ponto de inflexão. Acima de 10%, né, daria 10%, 1% ao ano, já é como risco ativo de desmatamento. Tem uma pressão maior sobre as florestas. Aqui são as terras indígenas. Você vê que tem municípios aqui, onde tem o verdinho aqui, são terra indígena. Alto Boa Vista desmatou tanto que virtualmente desmatou mais de 100% do território. Porque se tem terra indígena, não pode desmatar. É básico, né? Então, se ele tem uma terra indígena, um desmatamento de 75% da sua área, ele desmatou cerca de 120%, vamos colocar aqui, virtualmente. Nos outros aqui, todos deveriam estar próximo de 20% de desmatamento, porque estão na Amazônia Legal, que 80% tem que ser reserva. Então, tem uma conta aqui que dá para olhar para esse número com outro olhar, que não só a presença ou a ausência de terra indígena. Os indicadores institucionais, tanto o Conselho Municipal quanto o pacto formalizado ali entre produtores, sociedade e tudo mais, eles só implementar um conselho, só implementar um pacto, assinar, ele não é suficiente para controlar o desmatamento. Isso é uma coisa que no decreto 11.687 de 2023, que atualizou, né, que é a atualização dessa política aqui, ele fala de buscar a assinatura de senadores, deputados. Então tem que tomar muito cuidado para isso não ser só um protocolo de intenções, tem que ter uma governança sobre isso. Né?
E os sindicatos produtores rurais, setor produtivo, ele exerce uma forte influência no combate ao desmatamento. Então, ele tem que participar. Eles são atores ativos e têm que participar dessas políticas todas. Os indicadores econômicos, eu peguei aqui eu sou engenheiro florestal de formação, então eu trouxe também a produção florestal, nessa linha amarela, mostrando que tem municípios com uma produção florestal alta, e outros que não tem tanta floresta, e outros que têm muita floresta e não tem a produção, como é que a gente fala? Não é enfim, não tem a produção florestal desejada, vamos colocar assim. A gente tem aqui Peixoto de Azevedo, por exemplo, que tem uma grande área remanescente de floresta, mas que quase não produz madeira. O que está acontecendo nesse município? A gente tem que olhar para esse tipo de indicador, nos mostra que a alta floresta pode ter boas práticas, ela pode também estar sendo contaminada por municípios vizinhos, tem que tomar cuidado e olhar com isso para a fiscalização. Peixoto de Azevedo tem tanta floresta e não produz por quê? Tem terra indígena que não pode tirar madeira, então a gente não vai poder tirar mesmo. O que está acontecendo nessas áreas que não tem produção florestal e ainda tem áreas remanescentes? É uma política pública de incentivo, de fomento, de alguma coisa que a gente pode pensar a partir do dado econômico. Aqui, a área plantada. Tem Santa Maria das Barreiras, com 77% da área desmatada, tem uma área plantada de menos de 10%, em torno de 10% aqui. O que aconteceu que desmatou tanto e não plantou? Óbvio, pode ter gado, pode ter outras culturas, pode ter a necessidade de recompor áreas aqui. Então, olhando para esse gráfico, você traz uma noção de política pública aplicada para vários aspectos aqui, olhando área desmatada e área plantada. Do mesmo modo que as áreas aqui em Querência e aqui em Nova Ubiratã, que tem uma área grande de plantio, vai exercer pressão sobre essas florestas, porque ela tende a aumentar, né? Ou ela tende a virar gado. Se a gente fizesse um exercício simples de olhar que aqui tem área em Santa Maria das Barreiras, tem área plantada e gado, para isso aqui inverter também pode acontecer. E aqui um instrumento que tem sido, inclusive, atacado recentemente, que é a moratória da soja, que diz quantos por cento de soja ilegal, soja plantada em área de desmatamento ilegal. Isso aqui é importante para saber onde está saindo essa soja ilegal, dar transparência, e, inclusive, o discurso que tem sido utilizado é de está inviabilizando a produção de produtores legais. Isso não é verdade. Ela está demonstrando quem são os ilegais. O produtor legal que tem reserva legal e tem toda a sua parte ambiental correta, ele não é atingido por essa moratória. Inclusive, a moratória foi assinada para promover o comércio de todo mundo que está fora das áreas legais, né? E é um dado que a gente explora pouco, o combate ao desmatamento. Aqui, de indicador econômico, vou falar de repasse de CMS ecológico, que ele está acontecendo sem que haja uma vinculação com a redução do desmatamento. E aqui um alerta que não é uma crítica à política de incentivo, tá? As políticas de incentivo são importantes, mas se a gente não tiver critérios ou indicadores que sejam dinâmicos, a gente corre esse risco. No repasse Santa Maria das Barreiras, 77% da área desmatada recebeu 11 milhões e 400 mil. Sendo que ali, nesse universo que eu coloquei aqui, Brasil Novo e Tailândia estariam ok para receber alguma coisa por ainda terem floresta. Então, essa política ela precisa ser revista, inclusive na reforma tributária, né, que está sendo feita. O ICMS ecológico pode sumir, não tem nada falando sobre isso até agora, e precisa ser visto o que vai ser feito para colocar no lugar. E aqui os indicadores sociais. Também outra coisa que foi falada recentemente sobre as restrições da União Europeia colocarem os países em desenvolvimento como na pobreza. Se isso fosse verdade, a gente teria aqui municípios que têm alto desmatamento, com nada de pobreza, e essa curva estaria num J, o que não é verdade, né? Então a gente tem uma distribuição irregular, pelo menos nesse universo aqui, e que não corrobora essa afirmação de que vai colocar os países como pobreza, porque ela deveria ser uma coisa regular e não é. E aqui, em relação à população, os que recebem Bolsa Família giram em torno de 3% a 8%, com alguns picos de 12%. Então, em relação à população, é muito pequena a distribuição. Consolidando, então, os indicadores, tem aqui, seriam adequados para o acompanhamento dinâmico, demonstrando risco ativo de perda de floresta e biodiversidade
e direcionamento para ações de fiscalização, restrição a crédito e divulgação desses municípios, seria a área do município, focos de calor, que eu acabei nem falando, mas também entrariam, o incremento, né, o 1% de incremento em relação ao remanescente de floresta do ano anterior, a degradação, que já entrou, inclusive, no decreto 11.687, e obviamente foi o Cláudio que me falou isso aqui na época que a gente estava conversando, em 2022, a gente estava discutindo sobre quais indicadores entrar, então esse apontamento da degradação aqui é anterior ao decreto de 2023, o percentual remanescente de floresta nativa, no econômico, a produção florestal, ICMS ecológico ou equivalente, o rebanho bovino, né, tem que estar ativo, porque a gente sabe que a pecuária ela é um vetor de desmatamento. A área plantada destinada à colheita também, ela tem que ter uma avaliação sobre isso. E as famílias indígenas cadastradas, porque isso vai dizer sobre o percentual de terra indígena. E como indicadores de recuperação de área, o percentual que foi desmatado no município e as famílias assentadas para a reforma agrária e para a agricultura familiar, que são colocadas como vulneráveis, mas na verdade, por excelência, são sustentáveis. Elas possuem terra, então elas não têm por que estar como vulneráveis. Falta uma política para deixá-las como sustentáveis. Isso é uma observação que a professora Penha fez nas nossas conversas. E como sugestão, uma transparência maior no Fundo Amazônia, porque os dados que eu tentei pegar no começo se limitaram a 2013. Depois, a forma de divulgação dos relatórios, fora o período estranho, de 2019 a 2022, que a gente teve no Brasil, a gente tem aí uma distribuição por projetos e não uma distribuição por municípios. E isso impacta, porque você vai avaliar território municipal e não consegue saber quanto daquele projeto colocou em cada município, isso é importante ter essa transparência. Situação fundiária é ter dados confiáveis, que a gente não tem uma base fundiária, tem trabalhos em relação a isso, mas não tem. O terceiro setor tem vários projetos, deveriam ter uma base integrada. Eu solicitei o Amazon, Greenpeace, ISA, várias pessoas que eu conheço, inclusive, e não tive resposta. Pode ser que a gente consiga avançar nisso, mas seria importante saber quais projetos. Apenas a Earthworm me mandou, que a partir de 2018, em alguns municípios tinham alguma interface, mas era bom integrar esses dados, quanto é gasto em cada município, para a gente saber como é que essas políticas estão convergindo. Né? Guia de trânsito animal, tem gado saindo agora de algum lugar. Se a gente tiver esse dado disponível, a gente sabe de onde está saindo o gado, onde está ativo, onde tem gado chegando, onde tem gado entrando, né, onde tem gado saindo. A gente consegue saber como é que está essa avaliação de forma mais dinâmica. Com relação à perda de biodiversidade, a gente a sugestão é de atualizar a lista de espécies ameaçadas de extinção para uma lista municipal, né, para a gente saber como que está a distribuição de espécies em cada município. Em relação às rodovias, estudar como é que está esse escoamento legal e ilegal de produtos. Em relação ao PIB per capita, PIB bio e impostos, importante avaliar como que isso está sendo colocado, quanto do PIB gerado é aplicado no território, ou quanto ele está indo embora. A gente tem agora uma publicação recente falando de 9% do PIB da Amazônia, que é o que colabora, a Amazônia colabora para o Brasil com 9%. Quando a gente faz um recorte maior, isso foi produzido lá e foi levado para onde? A gente tem que olhar um recorte uma lupa maior para saber quanto está sendo aplicado nesses territórios. A mineração em terra indígena e não indígena, como vetor de desmatamento, também precisa ser monitorado, já tem alguns esforços para isso. E os programas de universidade ser colocados em áreas prioritárias, né? Também tem um papel da universidade nisso para avançar. A conclusão dessa pesquisa é que esses indicadores que eu trouxe e foram analisados aqui, que foram apresentados como consolidados, eles são suficientes e têm confiança para a gente aplicar em políticas públicas no Brasil. Né? E os indicadores sugeridos podem surgir como complementares. Então, a conclusão é que isso é suficiente. Se a gente tiver esses indicadores, a gente dá uma ampliada. Apesar de já ter uma atualização agora em 2023, a gente consegue ampliar com outros indicadores ainda. Aqui são algumas referências que eu usei neste trabalho que eu citei. Quero fazer um agradecimento especial à equipe do CENIMA, Nara, Daniel, Werner, Rodrigo, Erlan. Erlan, obrigado mesmo. O Show, a Kelly, a Rebeca, e faltou aqui o Atila, que me deu uma super força hoje de manhã, inclusive. E aqui eu quero fazer, quem tiver com o celular aí, pode colocar o QR Code, o produto técnico está disponível, e vou fazer a apresentação para quem está na sala de reuniões. Esse aqui é o produto técnico. Estão vendo? Sim. Que é o painel de sustentabilidade integrada, hospedado na plataforma Pangia do IBAMA. Aqui uma apresentação, né, falando um pouco do painel, um projeto piloto.
a gente está colocando aqui o que eu trouxe nessa pesquisa. Ele pode ser ampliado, foi apresentado para o presidente do IBAMA, ele autorizou informalmente, estamos tratando de colocar isso de maneira formal, né, hospedado na Pangia, e daqui ir para outros indicadores. Então, basicamente aqui é uma apresentação que eu acabei de fazer, de alguns dados, vou passar rapidamente para vocês verem, né, depois que quem tiver curiosidade aí, opa, já temos um aqui para consertar no projeto piloto. Vou passar aqui para os indicadores ambientais, então, contando a história dessa dissertação, desse trabalho, quais são os indicadores que são utilizados, né? Enfim, vai contando essas histórias aqui, vou passando rapidamente, só para ficar visual e ficar gravado. Chegando no final, colocando cada um dos indicadores aqui. Vou dar uma pulada para ser mais rápido, ficar dentro do tempo, de 20 minutos. As fotos são do banco de imagem do IBAMA, tá? São excelentes fotos. A documentação dos estudos aqui, eu vou entrar em breve, falando do projeto piloto feito em parceria com o IBAMA e USP, então, né, já que a Pangia está hospedando, sou servidor do IBAMA, é um projeto que a gente está fazendo numa universidade pública, com um programa público muito importante. E vamos para os indicadores, então. E clicando nos ambientais, você vai abrir essa tela. A resolução adequada ela é maior, tá? 1920 por 1080. Mas se ficar pequeno para ver, você pode selecionar um município aqui, por exemplo, Alto Boa Vista, eu vou pegar. Ele vai mudar ali o mapinha. Ficar pequeno para ver a degradação ou desmatamento, você pode clicar na feição que você quer. Clicou aqui, ele vai aumentar, dar o destaque para esse dado específico, né? Vou pegar aqui o remanescente florestal aqui, eu quero trazer melhor representado visualmente o que eu quero falar com 1% de desmatamento do remanescente. Vou pegar Alto Boa Vista. Alto Boa Vista aqui desmatou menos de 70 km quadrados em 10 anos. Menos de 70 km quadrados. Portanto, ela está monitorada e sob controle. Só que quando a gente olha para um ano específico, 2018, ela desmatou 9% da vegetação remanescente. Não há como a gente olhar para o dado absoluto de desmatamento apenas. A gente tem que olhar para o dado integrado e para o quanto ainda tem de floresta. Porque isso aqui, 9%, ela acabou com quase 10% em um ano de desmatamento. Quando a gente soma isso aqui, ela vai para cima de, nem lembro qual que é o total aqui, mas vai para bastante, um número bem elevado. E se a gente compara, por exemplo, em 2012 a 2021, em tese desmatou 4%. Não seria muito. Mas, quando a gente olha para um ano específico, a gente tem um desmatamento muito maior. E assim também aconteceu em outros. Vou pegar Cláudio no Mato Grosso aqui, em homenagem ao Cláudio que está na banca. E teve aqui 8% de desmatamento no total, mas somente em um ano desmatou 4% da sua área de floresta. Então, olhar para o remanescente florestal é muito importante, a gente trouxe isso visualmente para cá. Tá? Os indicadores econômicos, aqui também vamos observar o aumento do número de rebanhos bovinos, né, cabeça, por exemplo, em Brasil Novo, que ainda tem uma produção florestal, tem floresta, tem terra indígena, isso aqui é legal que dá para aumentar também o mapinha aqui, ó. Consegue ter uma visão, a área achurada são terras indígenas. Vou voltar para cá. O aumento da área plantada em Brasil Novo acontecendo, por exemplo, ano a ano. Então, a pressão sobre a floresta. O rebanho bovino também aumentando e a produção florestal, por incrível que pareça, também aumentando. Então, tem uma economia que está chegando lá, está movimentando alguma coisa. Agora, precisa aprofundar sobre isso. O que de fato isso quer dizer? Né? A gente traz dados aqui, mas tem que aprofundar para saber que política pública de fiscalização, de fomento, que a gente vai levar isso para lá. Aqui, em relação ao ICMS ecológico, então, esses dados aqui são só do município do Pará, tá? Porque o Mato Grosso ele não separa o ICMS ecológico e o ICMS normal, só que ele faz um repasse, daria para estimar. Só que a premissa dessa pesquisa é ter dados que sejam fáceis de acessar, não precisa ficar convertendo, transformando coisas, né? Porque senão você não torna transparente. E a gente está trabalhando para que haja uma transparência em todos esses dados, né?
Então, aqui tem aqui está o incremento do desmatamento, aumentando, e o repasse do ICMS ecológico também aumentando. Precisamos olhar para essa política, né? Para não ter disparidades aí. Em relação aos indicadores institucionais, aqui trouxe incremento, a existência ou não de pactos, né? A perda de floresta nativa em cada um dos municípios. Então, você pode ir brincando aqui com os municípios aqui para chegar nessas informações. Os indicadores sociais, eu limitei a 3, que são aqueles que eu trouxe como necessários para recuperação de áreas. São a família assentada da reforma agrária, família de agricultores familiares cadastrados e famílias indígenas. Mais uma vez, se tiver dificuldade de enxergar algum dado, só clicar aqui na setinha que ele expande, fica mais fácil de visualizar aqui como é que se deu essa distribuição. E apontando aqui em cada um dos pontos, está errado aqui, mas vou consertar. Tem um ano 2013 e ano 2021. Não é máquina do tempo. Mas ele vai mostrando aqui os dados, né? E serve para todos também, para a gente acompanhar a evolução desses indicadores, né? E é isso. Esse é o nosso produto técnico. Voltando aqui, acho que era isso que eu tinha para falar do produto técnico aqui, para finalizar. Era isso. Finito. Obrigado. Se puder chegar mais perto aqui da tela, vai ser mais fácil. Isso. Sentar na frente. Isso. Vou pegar uma caneta aqui para anotar. Então,